Muito bom poder estar aqui com vocês, poemeiros. Muito obrigado, pastores da casa, pelo convite para podermos estarmos juntos aqui. Para quem não me conhece, me chamo Roberto, também me chamam de Japa. Obviamente vocês sabem por quê, mas me chamam de Japa. E podem me chamar de Japa porque as pessoas que são minha família espiritual, as pessoas que eu considero como meus amigos, me chamam de Japa. Quando me chamam de Roberto, muitas vezes eu nem respondo. Pode me achar até meio grosso, arrogante, mas às vezes ô Roberto, eu falo, cadê? E eu acabo me esquecendo que eu me chamo Roberto muitas vezes. Então, por favor, me chamem de Japa, aleluia. Prazer, meu nome é Japa, aleluia. Sou pastor da Poema São José dos Campos, congrego nessa família maravilhosa há 18 anos. Estamos aí nessa caminhada onde Jesus tem colocado as nossas vidas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, antes de vocês fazerem para mim, não é se vocês estão felizes, porque eu tenho visto que vocês estão muito felizes e são felizes, aleluia. Quero perguntar para vocês se vocês sabem que dia que é hoje. Terça-feira de carnaval, aleluia. O que vocês estão fazendo aqui? Terça-feira de carnaval. Vocês estão na igreja, adorando Jesus, aleluia, louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Sabe, gente, como é lindo poder ver isso, como é lindo poder ver que existem pessoas que adoram a Jesus independente do dia, do feriado. E eu não estou falando nada contra as pessoas que foram viajar, foram descansar, foram ter um tempo em família, foram aproveitar o descanso. Louvado seja Deus por isso também, porque o descanso também vem do Senhor, amém? Mas vocês que permaneceram aqui, estão aqui adorando ao Senhor Jesus, nesse dia onde muitas pessoas estão perdendo vidas, nesse dia onde muitos estão transmitindo doença uns para os outros, nesse dia onde casamentos estão sendo destruídos, nesse dia onde famílias podem estar sendo destruídas, nesse dia onde já tem se tornado normal essa bagunça. Hoje em dia nós vemos tanta tela, né, gente? É tanta tela que nós vemos, nós somos refém das telas. Seja de televisão, seja de computador, seja de celular, seja de tablet, somos refém das telas. E quando nós começamos a olhar para essas telas, nós vemos tantas coisas acontecendo, e eu fico muito chateado com algumas coisas. Quando as pessoas começam a ver crianças dançando, meninas dançando, se sensualizando, homens também se sensualizando. Sabe, eu vejo mães vendo suas filhas dançando sensualmente de frente a um vídeo, a uma música, e a mãe filmando para as redes sociais. Nossa, que bonitinho minha filha rebolando até o chão. Nossa, que bonitinha essa música, ela dançando. Ou o pai que se orgulha do seu filho ser o maior pegador. Meu filho é pegador. Meu filho agora é isso, meu filho é aquilo. Essas festas, essas colocações, essas palavras, essas direções, tem me assustado a cada dia. Eu não sei qual é o cotidiano de vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, num dia como o de hoje, o normal é vocês estarem aqui adorando Jesus. O normal é nós estarmos reunidos em famílias, adorando ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor, o nosso Salvador. O normal é nós estarmos aqui dizendo que o Senhor é o nosso Rei da glória. O normal é nós estarmos caminhando por onde nós estejamos, colocando a planta do nosso pé, assim como disse o nosso irmão que fez o ofertório. Aonde ele tomasse a decisão de ir, ele é ao contrário de Jó. Jó decidiu ir para um lado e ele foi para outro, e aonde ele plantou aos pés dele, prosperou, ele foi abençoado. E a palavra de Deus diz para ele: "Se tu uma bênção". Isso precisava ser o normal no nosso dia a dia. O mundo tem feito com que nós queremos aceitar que a influência do mundo seja normal para a gente hoje.
tudo tem se tornado normal. Tudo. E eu quero ministrar para vocês hoje sobre santidade. E santidade para mim não é proibição, mas é um posicionamento. Abra a Bíblia de vocês, por favor. Levíticos capítulo 11, verso 44. Diz que sede santos, porque eu sou santo. Olha só o que o Senhor está falando: sede santo, porque eu sou santo. Sabe o que eu quero dizer? Que a santidade não é do homem, mas a santidade é do caráter de Deus. A santidade vem de Deus. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Quando nós somos santos, nós estamos buscando a característica do caráter do próprio Deus. Nós estamos buscando ter características do caráter do próprio santo. A santidade vem disso. Existe uma passagem em 1 Pedro que diz: seja santo. Vamos ler que eu acho que é mais legal. 1 Pedro capítulo 1, do verso 15. A palavra de Deus diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Próximo. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Mais uma vez. Olha só como começa o versículo 15. Você pode voltar de novo, por favor? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. A santidade, ela precisa ser em qualquer lugar, não somente na igreja. É toda a nossa conduta, seja na igreja, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja onde nós colocarmos os nossos pés. Seja na dança do seu filho, seja na sua dança, seja na dança do seu marido, ou seja na dança do seu filho, seja da maneira que o seu filho se coloca diante da família dele, seja da maneira que o seu filho se coloca na escola, porque quando nós instruímos os nossos filhos eles jamais se desviarão do caminho do Senhor. E para muitos, quando se fala em santidade, logo vem na cabeça, borbulhando, religiosidade. Ô Japa, quem é você para falar de santidade? Você é um pastor todo tatuado. Até ontem você estava com aquele guardorzinho na orelha. Olha o estilo das suas roupas. Santidade não tem a ver com aparência, não tem a ver com vestimentas. Santidade tem a ver com os frutos que você libera através do seu posicionamento. Sabe, eu li um livro e eu quero compartilhar uma frase que o cara disse exatamente, que para mim resumiu o que é santidade. John Taylor disse assim no livro: santidade, é você não ser influenciado pelo mundo, mas influenciar o mundo através de Cristo Jesus. Santidade é você não ser influenciado pelo mundo, mas é você influenciar o mundo através de Cristo Jesus. A palavra santidade, ela vem de uma palavra hebraica, Kadosh. E Kadosh significa separado. E separado, se a gente buscar na raiz primitiva da palavra, Kadosh significa separado para uso exclusivo. Olha só, gente, o que significa santidade. Kadosh, que significa separado, se a gente for buscar ainda mais a fundo, significa separado para uso exclusivo. Isso é ser santo.
Isso é buscar a santidade, é se separar, é estar separado. Você não precisa deixar de estar no mundo, você não precisa deixar de pisar no mundo, porque só vai acontecer com a volta de Cristo, aleluia. Você vai ter que pisar pelo mundo afora, mas é você ser separado das coisas, não ser influenciado por essas coisas, não achar que é normal todas essas coisas do carnaval, por exemplo. Meu filho só vai pular naquele bloquinho ali do clube e tal. Qual que é o problema? Todo jovem tem feito isso. Ei, todo jovem não, desculpa, os meus estão aqui, e eu estou vendo um monte de jovem aqui. Não pode ser normal, gente. Não pode passar a ser algo que vá ser tranquilo, ser engolido, engolir as nossas famílias, engolir as nossas vidas. Hebreus capítulo 12, verso 14. A palavra de Deus diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha só, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Gente, quando eu leio um versículo como esse, me gera um temor aqui dentro, mas me faz borbulhar algo aqui dentro, me faz querer largar todas as coisas e começar a olhar para a minha própria vida e entender o que é santidade de novo. Gente, o versículo começa dizendo assim: esforcem-se. Ou seja, não vem para você de um dia para o outro cair no seu colo. É preciso você se esforçar, é preciso você se mover, é preciso você rasgar a sua carne, é preciso você rasgar a sua vontade, é preciso você rasgar o seu querer. É esforço. É esforço. Esforcem-se para vocês viverem em paz e para vocês serem santos, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Gente, ninguém verá a Deus. E a palavra de Deus, o versículo não está dizendo: sem santidade você não será abençoado, sem a santidade você não vai ser próspero, sem a santidade você não vai ser isso, sem a santidade não vai ser aquilo. Não, não, não. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Imagine nós passando nossos dias, as nossas vidas, gastando as nossas vidas, vivendo achando isso ou aquilo, mas sem santidade. Deixa eu dizer uma coisa: nós não veremos ao Senhor. Isso gera um temor muito gigante dentro de mim, isso gera uma crise muito intensa dentro de mim. Vamos lá, gente. Eu quero saber se Mogi é diferente de São José dos Campos, umas coisas. Lá na minha casa, a gente tem diversos copos. Tem um copo mais bonito, que a minha esposa, quando eu vou pôr a mão assim, ela fala: esse aí está separado para as visitas. Aí eu olho para ela assim e falo: visita, fui eu que comprei, filho. Mas não falo, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aí tem os copos que a gente compra alguns mantimentos do mercado que vem junto, né? Eu não sei exatamente quais são, e eu olho para eles assim, lavados, tudo limpinho, e eu falo assim: é você mesmo. Eu vou, pego, tomo água, ela não fala nada. Esse aí você pode pegar. Ela fala assim: vai lavar. E aí tem vários tipos de copo, né? Na minha casa tem esse tipo de copo. Eu não sei se vocês têm vários tipos de copo. Um para visita, um para tomar isso, e outro para tomar outro aquilo. E também tem uns copos que já não servem para mais nada.
que aí normalmente quando a gente quer colocar alguma coisa que não presta dentro dele, a gente usa ele para colocar, por exemplo, veneno. Por exemplo, algum óleo queimado, velho, largado, sujo. Vocês fazem isso também ou é só em São José que acontece isso? Aleluia? Vocês estão comigo aí, gente? Aleluia? Então existe isso mesmo, né? Mas quando você pega esse copo, largado, sujo, velho, e você coloca veneno dentro dele para colocar lá para separar, ou você coloca lá, por exemplo, o óleo velho lá, largado, você tem coragem de lavar ele? Voltar de novo e beber água nele? Sabia que você é igualzinho? Se você crê que você é filho do Senhor Deus, o nosso Pai, e Ele te lavou e remiu com o sangue do Cordeiro, que você é lavado, um kadosh sobre nas mãos do Senhor, separado pela mão do Senhor, ei, somente a água purificadora pode entrar sobre você, veneno não se mistura mais, óleo sujo não se mistura mais, somente o azeite que desce direto do trono do reino de Deus. Se nós entendemos que santidade é separação, nós já somos separados, nós somos de uso exclusivo das mãos do Senhor. Ei, qual é a diferença, vaso de honra? Qual é a diferença, vaso de guerra? Nós somos separados para a mão do Senhor. Gente, eu vou fazer uma coisa que eu amo fazer quando eu estou com o microfone na mão. Não gosto muito quando eu estou sentado aí. Olha para o irmão que está do seu lado, com uma voz de profeta e com um olho de chamas de fogo, e diz para ele assim: Kadosh. Ô gente, eu disse para vocês, é com voz de profeta e olhos de fogo. Diga para o irmão que está do seu lado: Kadosh. Aleluia, louvado seja Deus. Vocês são separados, vocês são embaixadores de Cristo Jesus, vocês são cartas vivas. Nós não podemos mais ser influenciados pelo mundo, nós influenciamos o mundo com o caráter de Cristo Jesus. Chega de achar que tudo é normal. Chega de achar que você pode dar essa porcaria aqui, ó, na mão do seu filho, para que você não precisa mais instruir ele. Chega de você deixar ele ver qualquer tipo de coisa. Chega de você ficar sentado lá no vaso do trono que o Senhor colocou na sua casa por 2 horas, assistindo Reels. Chega de você ficar deitado na sua cama, assistindo um monte de porcaria numa tela que te aprisiona, onde você tem achado que é normal passar horas e horas e horas do dia se contaminando com o que as pessoas têm para falar, com o que o mundo tem a te oferecer, e você não consegue gastar 1 hora do seu dia para ficar no sacerdócio real, para ser influenciado direto do trono de Deus, para que onde você possa plantar as plantas dos seus pés e você derramar o caráter de Cristo Jesus. Isso é santidade. Isso é santidade. Santidade não é proibição. Santidade não é proibição. Santidade é escolha. Santidade é escolha. 2 Timóteo capítulo 2. Ô Rafa, eu tenho até que hora para ficar aqui? Aleluia, meia-noite. É só eu e mais 2 aqui, até meia-noite, então, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, Jesus é bom. Afinal, amanhã é quarta-feira de cinzas. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20. Numa grande casa, presta atenção muito nisso, poemeiros. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata,
mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Gente, presta atenção nisso. Alguns vasos para fins honrosos, outros vasos para fins desonrosos. E a chave está aqui. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Numa grande casa existem vasos de ouro, de prata, alguns de barro, madeira, uns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Mas se nós nos purificarmos, se purificarmos, será útil e honroso para a mão do Senhor. Não está dizendo aqui que vasos serão por merecimento. Não está escrito aqui que o Senhor vai olhar para a sua cara e vai decidir que você vai ser esse vaso honroso. Está escrito que aqueles que se purificarem, aqueles que buscarem a santificação, serão vasos de honra e útil para toda boa obra do Senhor. Eu não sei para vocês o que essa palavra útil soa. Por exemplo, no meu trabalho com gestão de projetos, fazemos alguns tipos de projetos, tanto mecânico, hidráulico, elétrico. Eu não vou ficar falando sobre o meu trabalho aqui, mas é isso que eu faço hoje. Eu domino isso. Me dá um projeto para fazer gestão, aleluia, louvado seja Deus. Mas só que nem sempre nós temos projetos para ocupar 100% do meu dia. Então, de vez em quando eu fico um pouco ocioso, que tomara que meu chefe não escute, em nome de Jesus. Quem deu risada trabalha na mesma empresa que eu, cara. Mas normalmente, quando a gente não tem um trabalho, sabe o que acontece? Eles arrumam algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho, e falam assim, ó, vai lá e entra nesse projeto, faz isso aí mesmo. Eu falei, faz o quê? Não, cara, vê aí, cara, pede para o pessoal te ajudar, cara, eu preciso justificar você, fica aí no trabalho aí, cara, vai, dá os seus pulos. E aí começam a trabalhar para cá, trabalho para lá, o trabalho acontecendo, eu não consigo fazer, eu viro para lá, não sei o que está acontecendo, viro para cá, não sei o que está acontecendo, e vai, quando eu fui ver, o projeto já foi, eu não fiz nada. Sabe o que aconteceu? Eu fui um inútil. Eu só ocupei um lugar no espaço. Eu só ocupei aquele lugar ali por estar, estou ali. Faz parte, vamos justificar você aí, cara, fica aí. Cara, é horrível você fazer parte de um projeto que você não serve para nada. Tem alguém aí assim, gente? Não tem ninguém, só eu mesmo, aleluia, louvado seja Deus. Tem alguém aí, gente, em nome de Jesus? Vamos lá, gente, preguem comigo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, não sou só eu não, o Rafa é, o Abner é, o Helder é, o Manu é. Todos nós somos carentes, gente. Nós precisamos da igreja pregando com a gente, em nome de Jesus, aleluia. Então quando vocês fazem um barulhinho, aleluia, glória a Deus, a gente vai falando, não, tá legal, eles estão entendendo, louvado seja Deus. Vamos lá, gente, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Obrigado por isso, amém, em nome de Jesus. Parece que vocês estão cansados, gente, vamos lá. Mas, gente, quando você faz algo onde você é elogiado pelo que você faz, pensa comigo na sua mamãe fazendo a sua comidinha então, bebê. Vamos tirar do trabalho. Quando você só come a comida dela por comer, vai lá e senta lá e come, vai, tchau, vai embora. Mas agora experimenta falar para sua mãe, mãe, que feijão maravilhoso, que arroz, que cheiro delicioso, que carne macia, nossa, mas que excelência, que tempero, que... Você vai ver a sua mãe indo para as alturas. Como é gostoso a gente se sentir importante. Como é gostoso sabermos que aquilo que nós fazemos tem se encaixado para as outras pessoas. Ou é mentira?
Ô, gente, eu acabei de contar para vocês como é que nós pastores, aleluia, louvado seja Deus. É muito gostoso isso, fazemos parte da utilidade. E você imagina então, olha o que o versículo diz: quando nós nos purificamos de todas as coisas, nós honramos ao Senhor, e nós nos tornamos útil para toda boa obra do Senhor. Nós estamos se encaixando no reino de Deus. Deixa eu contar uma coisa para todos vocês, todos. Lucas capítulo 17, não tinha nada a ver com esse esboço, mas Lucas capítulo 17 diz que o Senhor estava andando e os fariseus pararam Jesus e disseram assim: ei Jesus, tu és o rei. E ele diz assim: se o Senhor é o rei, quando virá o seu reino? Porque todo rei tem que ter um reino. Cadê o seu reino, se você é o rei? E Jesus responde para os fariseus assim: o meu reino não está lá e não está cá, não está à sua direita, não está à sua esquerda. Meu reino está além daquilo que os seus olhos podem ver, pois o meu reino está em vocês. O meu reino está em vocês. Sabe o que o Senhor estava respondendo para os fariseus? Presta atenção numa coisa. Independente se eles eram fariseus, detentores da lei, acusadores, independente de quem eles eram, o Senhor estava dizendo para eles assim: ei, dentro de vocês aí tem uma partícula do meu reino. Dentro de vocês existe uma pedrinha do meu reino. E quando vocês se reúnem, as partículas se unem, e é estabelecido o meu reino, que os seus olhos não podem ver, mas quando vocês se unem, a minha manifestação está sobre este lugar. A obra do Senhor é para todos vocês. Todos vocês possuem uma utilidade no reino de Deus. Todos vocês possuem um propósito direcionado pelo reino de Deus, porque Ele já disse: vocês são embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra. Quando Ele não falar diretamente, Ele usa os seus sacerdotes para anunciar o Evangelho de Cristo a toda nação que necessita ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Todos nós somos úteis no reino de Deus. Quer se sentir útil? Quer sentir que Deus tem se honrado com as suas atitudes? Purifica o vaso. Purifica o vaso. Santidade no Senhor. Santidade no Senhor. Já que nós estamos falando sobre os fariseus, Mateus capítulo 15, verso 18. Cara, estou muito à vontade aqui, aleluia. E eu juro que eu não vou derrubar a luz hoje. Você está vendo como eu fui usado por Deus aquele dia aqui? Ó, cuidado. E não está nem escrito em japonês, olha lá, cuidado, aleluia. Mateus capítulo 15, verso 18. A palavra de Deus assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Olha isso, gente. O que isso tem a ver com os fariseus, Japa? Se nós pegarmos toda a contextualização do Evangelho de Mateus capítulo 15, é o Senhor falando com os fariseus. Os fariseus estavam ali acusando o Senhor, e ali o Senhor Jesus se coloca diante dos fariseus. Quem eram os fariseus? Detentores da lei. Aqueles que se diziam os sábios
conhecedores da lei de Torá, que conheciam e dominavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés, aqueles que se diziam o dono da verdade, ou seja, eram os grandões religiosos. E olha o que Jesus responde para ele: a sua boca proclama o que o seu coração está cheio, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são esses que tornam o homem impuro. Sabe o que o Senhor está falando aqui, gente? Que não é porque eu estou com esse microfone na mão em cima de uma plataforma, pregando o Evangelho de Jesus, que eu sou santo, que eu sou melhor do que alguém. Não é porque o meu está aqui tocando o teclado, fazendo esse fundo musical, não sei como é que chama, fundo musical, aleluia, louvado seja Deus, que ele é um cara já pronto, santo. Não é porque a banda de louvor que estava aqui, tocando os céus, fazendo com que a igreja inteira buscasse tocar o céu, não é por causa disso que eles serão. Não é porque você está vindo de domingo a domingo na igreja que o seu lugar está garantido. Não é porque você participa do GC de terça, de quarta, de quinta que você está garantido. Porque os fariseus, detentores da lei, sacerdotes da época, que aparentavam ser os caras. Porque, gente, vamos lá, qualquer pessoa que é apresentada para você como pastor, você já falou: opa, santo, esse aí é diferente. Ministro de louvor, já começa até a balançar o pezinho. O Senhor está pouco se importando com a sua aparência de crente. O Senhor está pouco se importando com a aparência de qualquer crente, mas Ele está preocupado com aquilo que tem saído da sua boca, ou seja, com os frutos que estão determinados no seu coração. A santidade, ela sai da sua boca. A santidade, ela sai dos seus movimentos. A santidade sai dos seus fazeres. A santidade sai da onde você coloca a planta dos seus pés, e aquilo que tem saído através da sua vida. É muito mais do que uma aparência de um pastor, é muito mais do que a aparência de um ministro, é muito mais da aparência do que qualquer outra coisa, mas são frutos que vêm direto daquele que está colado na videira. Não tem nada a ver com a aparência, não tem nada a ver com isso. E eu quero só fazer um alerta, que eu fiz um alerta em São José também. O poemeiro descolado, porque o poemeiro chegou uma época, Maru, desses 18 anos que a gente está caminhando, chegou uma época que todo poemeiro queria fazer uma tatuagem. Meu sobrinho foi no retiro uma vez, tinha uma fila assim, ó, para pegar comida. Ele chegou na minha esposa e falou assim: tia, para fazer parte dessa igreja tem que tatuar? Você lembra do Luiz Henrique falando isso? Todo poemeiro achava que tinha que ter tatuagem, todo poemeiro precisava usar um Vans. Agora está na moda usar o tal do Dunk. Isso aí, Dunk, sei lá, Nike Dunk, sei lá que raio que é isso. Todo poemeiro tem que ter. Cara, deixa eu contar uma coisa para vocês. E normalmente essa galera tem tirado a galera da gravata, do terno. Normalmente a galera tem tirado a galera que anda alinhadinha no terno. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Somos nós que estamos sendo religiosos agora. Somos nós que estamos tirando essa galera. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não fosse um cara como esse, Pastor Mauro é o nome dele, todo dia ele não podia me ver passando pela rua. Ele corria atrás de mim para falar de Jesus. Eu corria dele para não ouvir Jesus. Quando eu via ele, eu falava para minha esposa: amor, corre. Mas durante um ano ele não desistiu de mim. Terninho, gravata, gravatinha dele ficava aqui, ó.
falava de Jesus para mim todos os dias. E eu tirava ele todos os dias. Tirava ele todos os dias. E hoje, cara, eu honro a vida dele. Eu digo para ele, pastor Mauro, obrigado. Ele deve ter uns 157 anos hoje, né? Porque na época ele já tinha uns 90, a gente se converteu faz 18, não é possível. Mas até hoje eu falo para ele, pastor Mauro, obrigado por o senhor não ter desistido de mim. Já ouviram a parábola dos trabalhadores, gente? Que um chegar às 7 da manhã teve a recompensa, o da 9 teve a mesma, o das 11 teve a mesma, meio-dia teve a mesma, da 1 teve a mesma, das 2, das 13 horas teve a mesma, das 15 horas teve a mesma. Deixa eu contar uma coisa para vocês, sabe quem são os das 7 horas da manhã? São eles, velho. Nós somos agraciados, porque nós somos das 15 horas, nós tomamos um boi, nós devemos reverência a eles, nós devemos honrar os assembleianos, raiz. Nós devemos honrar os Deus Amor raiz, nós devemos honrar os presbiterianos raiz, nós devemos honrar toda essa galera que dobrou o joelho deles para interceder pelas nações, para que nós das 3 horas da tarde pudéssemos estar aqui e termos voz sobre essas pessoas que acham que bloquinho de carnaval é normal, que acham que o tal do TikTok é normal, que acham que os rios pornográficos são normal. Foram graças a eles dobrarem o joelho deles, pegarem aquele coque, amarrar, intercederem por nossa vida, que nós estamos aqui hoje podendo anunciar o Evangelho de Jesus. Então honrem, respeitem e digam a eles muito obrigado pelo sim de vocês. Isso faz parte da santidade de Jesus. Obrigado, pastor Mauro, aleluia. Onde que eu estava mesmo? Me perdi. Já lembrei. A maior ilustração que se fala de aparência não quer dizer nada, eu vou dizer para vocês. Todos nós conhecemos Sansão, um juiz separado por Deus. Desde o ventre da mãe dele, ele já tinha sido separado. A mãe dele separou ele para Deus. A mãe dele disse assim: ei, meu filho será um nazireu, será um homem de Deus, entregarei ele para Deus. E depois, se vocês puderem, na casa de vocês, pesquisem, para ver se eu não estou falando alguma besteira. Sabe o que significa a palavra nazireu? Ela vem de uma palavra também hebraica, que significa separado para uso exclusivo. Todo nazireu era separado para uso exclusivo. Aqueles que eram separados para serem nazireus eram separados para uso exclusivo. O que significa santidade mesmo? Separados para uso exclusivo. E Sansão foi separado para ser um nazireu. E basicamente os princípios elementares de todo nazireu era não passar navalha na cabeça. Segundo, não ter contato com nenhum tipo de bebida fermentada que vinha da uva. E terceiro, cadê os bereanos? Terceiro, não podia tocar em nenhum cadáver. Eram 3 princípios elementares do nazireu. Sansão é muito mais do que um homem cabeludo e forte. Sansão se apaixonou por uma mulher e estava indo para Timar se encontrar com ela. No caminho, um leão gigantesco o atacou, e a palavra de Deus diz que ele rasgou aquele leão como se estivesse rasgando um cordeiro. Tamanha força era de Sansão. Nisso, Sansão se apaixonou por essa mulher, deu festas, e a palavra de Deus diz que ele deu festas regadas de bebidas fermentadas da uva, ou seja, o vinho. Quando Sansão voltava para casa, o que estava no meio do caminho? O leão rasgado, morto.
E ele avistou aquele leão. Sabe o que ele fez? Ele viu uma colmeia de abelha lá dentro. E ele chegou até o leão, pegou esse mel da colmeia. E eu não vou entrar nesse detalhe, mas fica para vocês estudarem na casa de vocês. A palavra de Deus diz que ele tocou naquele cadáver, pegou o mel. E além de ter tocado no cadáver, ter pego o mel dentro do cadáver, ele levou o mel para a casa dos pais e deu para os pais e não contou de onde veio. Além de errar, além de transgredir a presença, além de pecar, ele levou o pecado para casa e lambuzou a família do pecado. Mas pula aqui, depois você sair para outra pregação. Daí vocês me chamam de novo aqui em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Mas ele já tinha dado uma festa, regadas de vinho, já tinha tocado no cadáver. E aí ele conhece uma moça chamada, aleluia, Bereanos, obrigado em nome de Jesus. Ele casa, ele se junta com essa mulher. E toda vez que os filisteus se levantavam contra ele, ele derrotava os filisteus. Mas aí, o terceiro elemento básico, ele diz para Dalila: eu sou forte desse jeito porque ninguém nunca encostou a navalha na minha cabeça. E Dalila vai e corta o cabelo dele. Juízes capítulo 16, verso 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Presta atenção nisso, gente. Sansão tocou no cadáver, contato com o vinho, e passou a navalha na cabeça. E logo em seguida o versículo seguinte, que é esse aí, ele já não sabia que o Senhor não fazia mais presença nele. Sabe o que eu quero dizer para vocês? A santidade, quando ela é perdida, a santidade quando ela é deixada de viver, porque foi aos poucos. Sansão primeiro foi lá, tocou no cadáver, depois foi lá, teve contatinho com o vinho, depois foi lá, navalinha na cabeça. Santidade zero, santidade zero, sensibilidade zero. Ele já não sabia mais que o Senhor estava com ele. Ele já não percebia mais, mesmo sendo um nazireu, separado para viver com o Senhor, forte porque o Senhor havia ungido, ele não sabia mais que o Senhor fazia presença nele. Terrível coisa, poemeiro, é nós caminharmos a nossa vida toda e não termos a sensibilidade de sabermos se o Senhor está ou não conosco. Se os passos que nós estamos dando são passos porque nós queremos, ou se são passos que o Senhor quer que nós demos. Terrível ainda e maior coisa é chegarmos no dia do juízo final e o Senhor olhar para nós e dizer: ei, afaste de mim, cara, eu não te conheço. Como assim, Senhor? Eu expulsei demônio no seu nome, eu curei enfermos, e eu não sei o que, e não sei o que. Ei, perdeu o playboy, dá a linha na pipa, eu não te conheço. Você não tinha relacionamento nenhum comigo. Santidade zero. Carnaval para você era normal, prostituição para você era normal, pornografia é normal, brigar com seu pai era normal, você não honrava o seu pai e sua mãe, você não deu destino para o seu filho que eu entreguei na sua mão como meu legado, você não deu destino a ele quando criança, ele se perdeu no caminho. Você está querendo falar que você expulsou o demônio no meu nome? Eu não estava com você em nenhum desses momentos. Você expulsou esse demônio não por você, porque o meu nome tem poder. Eu não tenho nada contigo. Terrível coisa é nós andarmos a nossa vida
se o Senhor está conosco ou não. E a falta de santidade, poemeiros, fez com que Sansão perdesse a sensibilidade. Por mais que ele tivesse sido consagrado, separado, se tornado juiz, sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade, poemeiros, é impossível enxergar ao Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santidade. E todos vocês podem estar perguntando já, mas como que eu faço para fazer isso? Tantas vezes eu já tentei de ver pornografia, eu não consigo, quando eu vou ver eu já estou na pornografia. Eu já tentei parar de fumar, quantas vezes eu tentei parar de fumar, me jogar, não consigo, 2 dias depois eu voltava de novo, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de falar a palavra, não sei qual é. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu me converti há 18 anos atrás na Poema, eu fui liberto de várias coisas, drogas, síndrome do pânico, depressão, bebidas, prostituição, pornografia, tudo que vocês possam imaginar. Aí, mais um dia vocês me chamam e vêm contar o testemunho. Já dão 2 dias para mim vir. Mas eu não larguei o cigarro. Continuei fumando. E eu achava normal. Comprava na padaria. A polícia não me parava. Tomava geral da polícia, cigarro no bolso, tá embora, ninguém falava. Eu achava normal, gente. Nunca tinha frequentado a igreja, não sabia que podia, que não podia, o que era certo, o que era errado, estava tudo bem. Mas conforme eu fui caminhando com o Senhor, eu fui percebendo, falei, só eu fico aqui na porta fumando? Aí eu saía para os rolês, e era só eu que acendia o cigarro. Falei, mas que raio que ninguém fuma nesse lugar? Se ninguém fuma, ou estão mentindo, mas ninguém acende o cigarro, mas eu ficava lá que nem um bobo. Aí eu perguntei para o Lê, falei, Lê, e aí, mano? Ele falou, já, cara, mas ele explicou para mim, né? Falei, entendi, cara. Aí eu tentava parar de fumar, mas não conseguia de jeito nenhum parar de fumar, cara. Cara, foi tanta treta. Eu escondi da minha esposa, ela vinha falar para mim assim, amor, como é que você está indo na igreja orando pelos outros, fumando? Eu falei, amor, parei de fumar, você não acredita. Ela falou, glória a Deus. Aí eu esperava ela dormir. Aí eu olhava para ela assim, não respondia. Eu falei, é a hora. Cara, eu não sei o que acontecia, cara. Eu acendi a chupeta do Satanás, cara. E aparecia o Satanás aqui assim, olhando para mim assim, ó. E eu olhava para, oi, amor. Cara, eu não sei o que acontecia, velho. Homens, deixa eu contar uma coisa. Vocês não escutam o Espírito Santo de Deus? Escuta a sua esposa, velho. Na moral. Escuta a sua esposa, se você não escuta o Espírito de Deus. Que a mulher é ungida em nome de Jesus. Lógico, é a mulher que ora, né? Em nome de Jesus, aleluia. Mas, gente, e aquilo foi me envergonhando, e eu não conseguia de jeito nenhum parar de fumar. E eu falei, quer saber, cara, não vai ser isso que vai me parar. E eu comecei a avançar, comecei a estudar todos os dias, comecei a ler a palavra todos os dias, começava a orar todos os dias, começava a ficar incomodado com aquilo, porque eu ia na igreja, cara, eu tentava, e começava a ficar incomodado. E aí veio isso aqui, ó, Gálatas capítulo 5, verso 16. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sabe o que significa isso, gente? Falando no português rasgado, quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, quanto mais nós nos santificarmos, quanto mais nós buscarmos proximidade de Cristo, quanto mais nós buscarmos estar em Cristo Jesus, menos os desejos da carne terão
poder sobre as nossas vidas. Cara, parar de fumar foi muito fácil. A partir que eu entendi que quanto mais eu buscava o Senhor, menos vontade eu tinha. Quanto mais eu me achegava a Jesus, mais vergonha eu tinha. Quanto mais eu me enchia do Espírito Santo de Deus, menos vontades eu tinha. Experimenta você fazer isso. Se preencher da presença de Deus, se ocupar com as coisas de Deus, transbordar com a água purificadora, a água que mata toda a sede, para ver se vocês ainda terão sede de água que não mata. Experimentem. Gálatas diz isso: se encham do Espírito e a vontade da carne não irá prevalecer sobre vós. Aleluia, louvado seja Deus. Para encerrar, quero que vocês acompanhem comigo João capítulo 17, verso 19. Se a banda de louvor quiser vir aqui, para a gente poder encerrar. João capítulo 17, verso 19, a palavra de Deus diz assim: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Gente, isso aqui é uma passagem de instantes antes da crucificação do Rei dos Reis, do Cristo vivo. E aqui o Senhor estava ministrando para os seus discípulos, para os apóstolos, e se você continuar lendo o versículo, diz que ele estava também em favor de todos, ou seja, de todos nós. Não era somente para os apóstolos, mas era por todos nós. Gente, presta atenção nisso. Eu acho que vocês não conseguiram captar a mensagem do versículo, porque era para você estar pulando de alegria. Olha a oração de Jesus momentos antes da crucificação: em favor deles eu me santifico. Imagine o santo de Israel, o Rei dos Reis, o santo dos santos, dizendo a oração dele: ei, por vocês eu me santifico. O próprio santo dizendo: eu me santifico, eu me separo das minhas vontades para viver a vontade do Pai. Eu estou separado em Kadosh, eu sou de uso exclusivo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Abba Pai, daquele que me enviou, o próprio Rei, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha sequer uma condenação, aquele cujo não tinha sequer nenhum erro. Ele disse: em favor de vocês, por mais que eu sou o santo dos santos, eu me santifico por vocês, para que vocês possam viver a santificação de verdade. É possível viver a santificação. É possível nós vivermos nesse mundo e não sermos influenciados por eles, mas nós influenciarmos o mundo. Sabe, uma passagem muito conhecida que me veio na mente aqui agora, onde Jesus estava com os discípulos no lava-pés, e Jesus lava os pés de Pedro. E o que ele fala para Jesus? Eu não sou digno. Não, Senhor, não lave meus pés. E todos nós temos um entendimento da humildade do Senhor, todos nós temos a humildade do Senhor soberano lavando os pés de uma pessoa. Imagina, será um rei, o nosso Senhor lavando os nossos pés? Como que pode uma coisa dessa? A humildade dele. Mas existe algo a mais sobre isso. Eu gostaria que vocês colocassem de pé.
além da humildade de Cristo Jesus, em lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele explicou que era necessário que ele lavasse os pés, aí eles disseram assim: ei, então não me lave somente os pés, me lave por inteiro, lave meus braços, minhas mãos, minha cabeça, lava tudo. E o Senhor disse assim para ele: não é necessário, porque você já foi lavado. É necessário que eu lave somente os seus pés. Sabe por que ele disse isso? Nós vivemos num mundo imundo, nós vivemos num mundo sujo, onde o carnaval está aqui para pegar pessoas de verdade, gente, onde festas mundanas estão para destruir famílias, onde a corrupção reina nas empresas, onde a corrupção reina sobre as pessoas. É uma imundícia onde você quer que você pise. E o Senhor está dizendo para todos vocês assim: é necessário somente que eu lave os seus pés, porque vocês já foram lavados e remidos com o meu sangue. Conforme vocês forem andando nessa sujeira, vocês só vão entrar lá, vocês vão pisar lá nessa imundícia e vão sujar os pés de vocês. Mas aquilo não é para você pegar com a mão, porque não é de vocês. Essa sujeira não pode contaminar a sua mente, porque não é de vocês. Mas você vai entrar nessa imundície, resgatar aqueles que estão sujos, resgatar aqueles que estão completamente perdidos, tirar eles dessa imundície, trazer para eles diante de mim, porque o meu sangue é que lava e purifica. E quando você dobrar os seus joelhos diante de mim, eu irei lavar apenas os seus pés, porque você não irá se sujar com a imundície desse mundo. Ei, poemeiros, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa é uma noite que o Senhor quer lavar os seus pés. Essa é uma noite que o Senhor vai lavar os pés de muitos aqui nesta noite. Se você precisa realmente ser lavado por inteiro, coloque o seu coração diante de Deus e clame a Ele, porque o sangue derramado no madeiro foi por mim e por vocês, para que nós pudéssemos ter vida eterna e vida em abundância. Adore a Jesus, poemeiro.